Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus, e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre Exu Caveira, né? Quem é Exu Caveira, qual é a história por trás, quais são suas características, né? E vamos trazer um panorama sobre essa entidade espiritual, né? Da cultura afro. Se você for ver na playlist, há uma playlist da Umbanda aí, né? Você vai ver que eu já falei sobre várias entidades, né? Vários orixás, inclusive, né? Tem 2 vídeos de apresentação da Umbanda, né? Uma religião tipicamente brasileira. E depois falei sobre vários orixás, inclusive Exu, né? Que é o guardião da comunicação, né? Das comunicações. E hoje eu quero falar sobre, no caso, Exu Caveira, né? Que é uma das variações do próprio Exu, né? Então, quem é Exu? Exu Caveira, né? Primeiro, nós devemos entender, né, que Exu faz parte da cultura afrodescendente, né? Antes, eu acho importante para a questão do próprio crescimento do canal, que você se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Que você dê o seu joinha, que você aprecia os outros vídeos que se encontram no canal, né? Sobre várias outras religiões, inclusive a cultura afro, as religiões de matriz africana. Existem vários vídeos, né? Tanto Umbanda quanto Candomblé. E que você deixe seu comentário e sugestões de vídeos também, isso é importante. Ative o sininho para que quando houver algum outro vídeo novo no canal, você tenha acesso a esse vídeo, você seja informado de um novo vídeo no canal. Então, dito isso, né? Nosso canal, para você que não conhece, é um canal voltado para teologia e ciência da religião e é feito de uma forma que não seja apologética, né? Quando eu abordar vídeos da teologia, quando eu abordar temas da ciência da religião, sem pré-julgamentos, mas de forma descritiva a partir da fenomenologia da religião. Então vamos lá. Vamos começar abordando quem é Exu Caveira, né? Então Exu Caveira é uma falange, né, espiritual, né? É um agrupamento, poderíamos dizer assim, né? E espírito da Umbanda, né? Ele né, dentro da Umbanda é conhecido como o Senhor dos Cemitérios, né? Daí Exu Caveira, né? E Exu Caveira, ele pertence, né, ao povo da rua, né? E essa entidade, ela tá ligada diretamente, né, dentro da religião afro, a Quimbanda, né? Eu acho que eu não fiz ainda um vídeo sobre a Quimbanda. Talvez tenha feito, mas não me lembro. Se não, onde eu vou fazer, né? E trata-se de uma das manifestações de Exu, né? Que, como eu falei, já tem um vídeo aí só sobre Exu. Eu abordei só sobre Exu, né? Exu é uma divindade que atua como intermediária entre os seres humanos e os orixás, né? Como eu falei, dá uma olhada aí, eu já falei sobre vários orixás, trago um pouquinho da história de cada um, né? E isso é bem interessante para você conhecer e derrubar um pouco o preconceito, né? Então ele é um intermediário entre os seres humanos e os orixás e ele desempenha um papel importante, né, nas questões espirituais e terrenas, fazendo essa ligação. Vamos abordar um pouquinho sobre as características de Exu, né? Mas aqui eu trouxe uma foto que eu peguei aqui, né? Mais ou menos, normalmente ele aparece com várias armas diferentes que eu vou trazer aqui, mas eu trouxe um aqui mais ou menos mais parecida assim, né? Então essa aqui é a entidade Exu Caveira, né? Tá com a espada. E vamos às suas características, né? Como você viu aqui a foto, ele é representado pelo um homem alto, né? Você vai ver aqui, né? Um homem alto e com essa aparência meio que esquelética, né? E vestimentas em gerais negra, né? E sempre traz uma arma na mão. No caso esse aqui, esse que eu mostrei,
ele tá com a espada, mas poderia ser uma foice, um tridente ou poderia ser um escudo, né? Exu Caveira é conhecido por ser um Exu mais energético, né? E muitas vezes ele é temido, né? Há esse temor por essa aparência macabra que ele tem, né? E por ter uma personalidade forte, né? Só que, como nós vamos ver, ainda vamos observar um pouquinho mais sobre Exu Caveira, vamos observar que ele tem outras características, né? Por exemplo, ele é o guardião dos cemitérios, né? E frequentemente ele está associado com as encruzilhadas, né? Que são os lugares de confluência de caminhos, né? Que levam para caminho dessa, ele fazer essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo terreno, né? E aí acredita-se que Exu Caveira ele possa abrir portais, né? Portais de ligações que fazem essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Entre os orixás e o mundo terreno, né? E Exu Caveira também ele é responsável, né? Por conduzir as almas dos falecidos para um plano espiritual, né? E aí ele atua como um policial, né? Um policial do mundo dos mortos, né? Legal isso, né? Ele também, ele é muitas vezes confundido, né? Com, com outros Exus, por exemplo, Exu João Caveira ou Tata Caveira. Depois eu vou fazer um vídeo de cada um deles, né? Ou então Exu Caveirinha, né? Mas o que nós precisamos entender é que, apesar das semelhanças, essas entidades são entidades distintas uma das outras, né? Daí eu fazer um vídeo somente sobre Exu, agora eu estou fazendo sobre Exu Caveira. Depois vamos fazer sobre cada uma das entidades, né? E com personalidades próprias, cada uma dessas entidades, dessa entidade, tem a sua personalidade própria, né? Agora, na história, para nós entrarmos agora, saímos das características, né? Dissemos do quem é Exu Caveira. Agora nós vamos entrar um pouquinho na história. Na história existe diversas versões, né, da história de Exu Caveira. Por exemplo, nelas ele teria encarnado, né? Lembrando que a Umbanda vai ter essa conexão com o espiritismo kardecista, né? E aí traz essa ideia dele ter sido encarnado, né, como ser humano, e depois ele vai se tornar essa entidade, né, vai se tornar Exu Caveira ao desencarnar, né? Existem também alguns mitos, né, com referência a Exu Caveira, né? Por exemplo, que ele teria sido um padre, né? E já em outros mitos diz que ele foi um guerreiro, né? O que é certo mesmo é que é impossível determinar a sua origem. Sua origem não é certa, né? As religiões de matriz africanas, elas não têm um texto, como por exemplo, as religiões, como as três maiores religiões monoteístas, o Islã, né, o judaísmo e o islamismo, né, que cada um tem o seu livro-texto. No caso das religiões de matriz africana, elas não têm um livro-texto, né? Na Umbanda existe alguns autores, como Rubens Seraceni, que vai ter várias obras, né? E essas obras não chegam a ser, são obras doutrinárias, claro, mas não chegam a ser livros canônicos, né? Da própria religião, né? Como no caso das religiões que eu citei, né? O Islã, o Alcorão, o judaísmo, a Torá, e o cristianismo, a própria Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento. As entidades também, elas têm uma saudação, e com Exu Caveira também não é diferente, tem uma saudação, né? E essa saudação vai ter uma variação, isso de acordo com as tradições, né? A mais recorrente é, por exemplo, Larauê Exu, né? Que é usado tanto para os Exus como também para Pombagira, né? Isso de acordo com o povo da rua, né? E a Quimbanda. Em outras tradições há uma conexão entre Exu e uma aproximação, poderíamos dizer assim, entre Exu e Omolu, que também é conhecido como Balauê, né?
e esse orixá, ele está associado ao culto dos mortos, né? E aí Exu é saudado da mesma forma que o Molu ou o Balauê, né? Que é a Totô Exu Caveira, né? A Totô Exu Caveira é uma outra forma de saudação. Exu Caveira também, como também o próprio Exu, é associado à questão do mal, né? Mas aí vem a questão, né? Exu Caveira é do mal? Poderíamos fazer essa pergunta. E Exu Caveira, como também todas as entidades, né, nem pode ser considerado como do mal ou como do bem, né? De maneira absoluta, né? Ao contrário, essa classificação acaba sendo simplista, né? Não se aplica ao contexto espiritual, né? Quando nós nos voltamos para Umbanda e para o Candomblé, Exu ele acaba sendo um intermediário entre os espíritos, né? Entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Ele no caso, é desprovido de dualidades morais, né? Como seres humanos, né? Como as que conhecemos no mundo humano, né? Então ele não tem essa dualidade moral, né? Essa questão da demonização dos Exus, né? Como também de outras entidades, os orixás, muitas vezes pelo o Ocidente, no caso no Brasil, pelo cristianismo, é visto como entidades demoníacas ou como demônio, né? Então, assim, não pode ser visto dessa forma, né? Tudo que faz referência às religiões de matriz africana, né? Muitas vezes pelo cristianismo é visto de forma demoníaco. Só que isso se deve ao preconceito racial, que é muito presente com relação a essas religiões, né? Como também a questão da própria intolerância religiosa e a liberdade religiosa, que por mais que se diga que tenha, mas não existe essa liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa existe, de certa forma, para o cristianismo, mas outra religião, ela não pode tá exercendo as suas práticas de culto ao público na rua, porque elas vão ser perseguidas, né? Essas religiões vão ser perseguidas exatamente por causa da intolerância religiosa que existe no Brasil, né? Que sempre tentaram, de maneira criminosa, de certa forma, pagar esses elementos culturais que constituem principalmente a identidade afro-brasileira. Então, é preciso ter cuidado, né? Por isso daí, então, o canal que antes era voltado somente para a teologia, ter feito essa conexão com a ciência da religião, isso também porque eu estou me informando em ciência da religião, então acabou que eu passei a transmitir o conhecimento religioso, não mais de uma forma teológica, como fazia antes, né, apologética, em forma de combate, mas a nível de levar o conhecimento, a cultura religiosa a vocês, né, para uma evolução mesmo, como pessoa, como ser humano, e buscando entender a outra religião, o que o outro pensa, como pensa, ou mesmo, ou pelo menos que você, quando for descrever, descreva pelo menos como e não aquilo que se acha que é, entendeu? Algumas referências aqui bibliográficas que eu deixo para vocês é uma obra do Júnior Barbosa, né, do Ademir Júnior Barbosa, que é Larauê Exu, Exu Caveira, né? Editora Anubis, 2014. Outra obra também, que é um clássico, né, do Reginaldo Prandi, né? Uma obra clássica, que é Mitologia dos Orixás. Desculpa, que é pela Companhia das Letras, né? E um do Rubens Seraceni, né? As sete linhas de Umbanda, né? A religião dos mistérios, né? No caso essa pela Madras 2018. Então deixo essas três obras aqui para vocês como biografia, para que vocês se aprofundem e passem a conhecer mais um pouco sobre a Umbanda e nesse caso em especial sobre essa entidade Exu Caveira, né? Então assim, espero que vocês estejam gostando, né? Novamente reforcem que deixem seus comentários, que compartilhem o vídeo, é interessante
para o canal, que o vídeo seja compartilhado, que vocês deem o joinha de vocês, né? Para que outras pessoas também possam ter acesso à cultura religiosa e possam crescerem também nesse, e aprofundarem nesse conhecimento, né? Que nesse caso aqui a intenção é promover que nós consigamos viver mais de uma forma, promovendo esse diálogo interreligioso, né? Que é muito importante, combatendo a intolerância religiosa, o respeito ao próximo e pelo menos se for para fazer uma prática de evangelismo com alguma religião, seja ela qual for, que faça da maneira correta e sem uma deturpação daquilo que eles não são, né? Mas sabendo pelo menos o que eles acreditam. Então é isso aí, né? E até o próximo vídeo.